abraço a todos vocês ligados aqui conosco no Instagram e muito obrigado a você que está também acompanhando essa gravação. Meu nome é Nelson Júnior, eu tenho a honra de conduzir esse podcast que nós vamos entrevistar o Dr. Guilherme Fracalossi, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de estrabismo adulto e infantil. Aqui eu tenho muito orgulho de estar entrevistando ele que se especializou em São Paulo, no Instituto Suel e também na Unifesp. E hoje atende, tem como raio de atendimento Vitória, Linhares e Colatina, tudo no Espírito Santo. Eu quero agradecer a sua presença, já estávamos batendo um papo muito legal aqui, aprendendo com o doutor, e eu fico muito contente de estar aqui, doutor, porque é um assunto que me chamou muito a atenção e eu tenho certeza que a gente vai conseguir educar bastante os nossos telespectadores. Um abraço para você, boa noite. Obrigado, boa noite, Nelson. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, acho que vai ser uma experiência excepcional de trazer mais informação, trazer mais conhecimento sobre um assunto, o estrabismo, que ainda é um tabu, que as pessoas falam um pouco e não tem ainda tanta difusão, o quanto que a gente pode transformar a vida das pessoas com a cirurgia de estrabismo. Eu tenho certeza disso, Até o primeiro momento que eu tive aqui com o doutor, eu falei, poxa, a gente às vezes não sabe o que se fazer, É algo que simplesmente você tem ali que aceitar, O que você traz já, doutor, para a gente começar esse podcast, como esse legado mesmo para quem está assistindo sobre como que é o comportamento hoje das pessoas, como que eles estão enxergando, essa sua profissão, essa sua especialidade que é o estrabismo. Então, é muito bom que cada vez mais nós estamos tendo uma procura dos pacientes que têm o estrabismo, que têm diversas idades. Era muito comum no passado que as pessoas pensassem que o estrabismo era uma condição que teria que ser operada quando criança, Se não fosse operado na infância, não tinha mais solução na fase adulta ou até mesmo na fase dos idosos. Mas isso não é verdade. A gente pode fazer a cirurgia de estrabismo em qualquer faixa etária. Mesmo criança, adultos, idosos podem se beneficiar. E cada vez mais chegam a mim pacientes que falam, olha, não tive a oportunidade, Guilherme, de fazer a cirurgia quando criança, quando adolescente. Eu tive toda essa carga emocional, sentia um pouco mais de vergonha da minha aparência, tinha dificuldade, às vezes, na socialização com os amigos, às vezes até em questão de emprego, questão profissional. Sim. Mesmo. E agora eu tenho mais informação, eu tomei coragem, eu quero fazer a cirurgia de estrabismo porque eu quero ter meu olhar renovado. Eu quero ter ali uma melhor estética, mas também uma melhor autoestima. Me sentir mais seguro com a minha família, com meus amigos, na profissão. E a gente sabe que tem casos que são para a melhoria do alinhamento ocular, da questão estética, mas existem casos também com benefícios funcionais, emocionais e também funcionais. Melhora, às vezes, o campo de visão, a gente consegue melhorar a visão em 3D e profundidade de acordo com a idade em que foi operado. Tem vários benefícios que a gente não pode privar as pessoas de obtê-los por conta, às vezes, da timidez ou do medo ou da falta de acesso à informação de que é possível a gente realizar essa correção. Você sabe que essa seria a minha primeira pergunta, Mas antes eu quero só dar um recado para quem está aqui conosco. Nós estamos ao vivo nesse momento, Robson Pestana, quero agradecer a você que já nos avisou aqui que nós estamos ao vivo. Então, você que quer fazer uma pergunta aqui para o Dr. Guilherme Fracalossi, entre aqui agora na nossa live, já temos alguns amigos aqui e você pode mandar a sua pergunta que eu vou replicar aqui para o doutor, você se porta-voz para que a gente consiga traduzir um pouquinho aqui de quais são as principais dúvidas. Doutor, eu já quero entrar, claro, nessa questão das dúvidas, que surgem em relação, mas antes eu queria contar um pouquinho da sua trajetória, tudo bem? A gente falou um pouquinho de São Paulo, A gente até tem isso em comum, também morei na capital. Como começou esse interesse, como que foi esse início mesmo de trajetória para a sua profissão? Sim, então, eu sou nascido e criado em Vitória, Espírito Santo, fiz a faculdade de medicina na Santa Casa de Vitória. Depois eu fiz a especialização em oftalmologia, em um dos serviços que são muito grandes, que são bem prestigiados lá no Espírito Santo, que é o Hospital Evangélico de Vila Velha. E lá começou a surgir esse interesse em trazer a transformação para a vida das pessoas através da cirurgia de estrabismo, trazendo toda essa parte,
Claro, a oftalmologia é uma área que é linda, como um todo. Mas foi o que mais me chamou a atenção, a cirurgia de estrabismo, a transformação que ela traz, o sorriso e a felicidade que os pacientes apresentam depois da cirurgia. E também os amigos, os familiares. A gente traz uma sensação de bem-estar tão grande que isso me comoveu muito. E existe uma certa dificuldade de se encontrar profissionais especializados nessa área. Tanto que eu fui a São Paulo justamente procurar fazer uma especialização, né, bem sólida, com bastantes casos cirúrgicos. A gente, né, discutia muitos casos com uma equipe maravilhosa. Um abraço aos meus preceptores, a todos os meus professores que me ajudaram nessa trajetória. Sou muito grato por todo o conhecimento que me passaram. E agora, de volta à minha terra natal, a gente quer transmitir esse conhecimento para novos oftalmologistas e também atender o máximo da população que carece de acesso a profissionais que tratam o estrabismo. Somos poucos os profissionais estrabólogos, né? Os profissionais que se especializaram nessa área. E talvez essa seja uma das dificuldades de acesso da população a se beneficiar tanto desse tipo de cirurgia. E agora a gente tem essa missão de transformar isso em algo mais acessível, de fazer com que as pessoas consigam mesmo realizar um sonho. Porque, Nelson, é isso que muitos pacientes me falam: doutor, só de estar aqui conversando com o senhor, só de estar aqui consultando, nem fiz a cirurgia ainda, mas só de ter conseguido chegar até um especialista da área que eu preciso, é a realização de um sonho. Porque, às vezes, são 5, 10 anos aguardando sem poder ter essa oportunidade. Isso é sensacional, né? Isso que, com certeza, mexeu mais com o seu propósito, e poder fazer isso na sua terra, né? Depois de ter vindo a São Paulo, mas poder trazer isso ali, deve ter sido realmente muito emocionante, e é o que move o doutor. A principal dúvida que eu tenho nesse momento é mais para estética ou também para saúde ocular, doutor? O estrabismo, quando operado bem na infância, a gente consegue evitar algumas das suas complicações, como o olho preguiçoso, que é a ambliopia, entre outras questões como a visão de profundidade, a visão em 3D, que às vezes é comprometida pelo estrabismo. Depois de uma determinada idade, a gente não consegue corrigir toda essa funcionalidade, mas sempre há um benefício funcional e emocional muito grande para os pacientes. Então, é uma cirurgia que vai muito além da estética. Não é só corrigir uma questão de aparência. Você trata a saúde da pessoa como um todo, a autoestima, melhora as relações, igual eu falei, profissionais. Existem vários relatos, né, de pacientes que melhoraram o seu posicionamento, o seu engajamento na empresa ou na profissão, ficaram tão felizes que procuraram novos desafios, né? Se aprimorar ainda mais, estudar, desenvolver mais a sua carreira profissional e pessoal, além de, às vezes, relacionamentos interpessoais também, né? Com certeza. Isso é interessante para a nossa vida como um todo. Então, traz um benefício, uma felicidade, um bem-estar tão grande que foge, às vezes, da esfera do que a gente pode imaginar. Existe uma carga tão grande psicológica, emocional nesses pacientes que, às vezes, com a realização desse sonho, eles destravam e conseguem tantas conquistas na vida que é muito legal quando o paciente consegue realizar a cirurgia, fica com um resultado legal e dá um abraço, aquele abraço apertado na gente, falando: doutor, olha, queria muito fazer isso, e o senhor não sabe aonde eu estou conseguindo chegar e os desafios que eu estou conseguindo agora transpassar por conta de ter superado essa limitação, esse desafio do estrabismo. E foi o que o doutor falou, né? Realização verdadeiramente de um sonho. Isso. Ainda nessa questão da autoestima, eu queria que o doutor lembrasse de algum relato, de algum case, de algum, né, cliente que com certeza se tornou amigo, de que marcou. Queria que você contasse uma história aqui de quanto que o seu trabalho, essa sua especialidade, mudou a autoestima como a vida de alguma pessoa que você atendeu. Olha, Nelson, assim, todos os pacientes, eles são muito especiais. A gente acaba tendo uma relação muito próxima com eles e a gente vira mesmo amigo, né? O psicólogo, a gente bate papo sobre tudo, assim, no consultório. Mas acho que especialmente as crianças, elas me marcam bastante. Porque você consegue evitar o bullying, você consegue fazer com que aquela criança desenvolva de uma forma
A gente tem um caso bem legal de um pacientinho meu que chegava no consultório de cabecinha baixa, tímido, acanhado, né? Possivelmente de toda aquela trajetória já que ele já tinha sofrido, às vezes, de algum comentário, alguma, né, um bullying mesmo, que a gente sabe que é um tema que a gente precisa falar e combater cada vez mais. E era outra pessoa, era uma outra criança, era um outro jovem. Depois que a gente conseguiu fazer a cirurgia, ele se via no espelho e falava: doutor, eu tô lindo, nossa, eu amei, olha só como é que eu tô bonito. Então, um sorriso, olhando assim, né, com autoestima, com confiança, e os pais foram tão gratos. Eu tenho certeza que essa criança vai poder trilhar o caminho dela com muito mais segurança, desenvolvendo cada vez mais, sem ter aquelas amarras, aquela timidez que segurava ela. Sensacional. Com certeza com as crianças deve ser muito emocionante. A minha pergunta também é para a vida profissional. O quanto que muda a vida desse profissional, a vida dessas pessoas em relação a esse posicionamento quando passa pelo doutor? Queria que você citasse também esse caso em específico. Isso é cada vez mais importante. Veja só, nós estamos aqui nos expondo na internet, a nossa imagem hoje em dia está cada vez mais disponível para alcançar, digamos, o mundo inteiro, né? Então, existe cada vez mais uma preocupação com a nossa autoimagem, com o nosso posicionamento profissional, pessoal e também, né, posicionamento digital. Então, existe uma certa carga que as pessoas com estrabismo carregam em relação a essa questão. Se expõem menos, às vezes não tem tantas redes sociais, não tiram tantas fotos. E hoje em dia o mundo traz uma demanda, até talvez excessiva, em alguns casos, né? Dessa exposição da nossa imagem e da nossa vida. E essas pessoas com estrabismo sofrem essa vergonha, essa timidez. E isso, às vezes, impedem de conquistar coisas maravilhosas. São profissionais muito bons e que o mundo não conhece esses profissionais. Exatamente. Eles estão ali escondidinhos, quietinhos no mundinho deles. Eles poderiam estar aí deslanchando, transformando o mundo, trazendo todo o conhecimento e todo o potencial que eles têm numa empresa ou trabalhando por conta própria, sendo empreendedores, e que às vezes tem essa marra e a gente consegue ajudar a fazer essa revolução mesmo, né? Eu brinco que é uma mudança, né? A gente transforma olhares, a gente traz uma revolução para a vida da pessoa. E para esse público de uma maneira especial, que está te assistindo, que vai ter acesso a esse conteúdo, o que você pode falar para aqueles que têm medo? De alguma maneira. Sim. Medo do julgamento, de estar indo tratar isso, não, né? Não vou nem falar que um ou outro, homem ou mulher, mas que tem medo. O que você pode falar em relação a destravar isso, né? Dar oportunidade para ele mesmo de mudar de vida. Eu acredito que você tem alguns casos desses que pode se replicar quem está assistindo. É verdade. Como muitos casos, eles vêm desde o nascimento, às vezes a pessoa ela já está, de certa forma, acostumada ou acomodada com a condição. E com isso surge também os medos. A gente fala de cirurgia, né? Nossa, cirurgia no olho, meu Deus. Todo mundo tem um certo receio. Mas as tecnologias estão tão avançadas e existe tanta segurança nos procedimentos que a gente faz que, claro, toda cirurgia é uma cirurgia. Existem, né, sempre as preocupações, mas a gente faz tudo com maior carinho, com maior cuidado, com as melhores técnicas. Então, não precisa ter assim, esse receio. Na nossa conversa, né, no nosso pré-operatório, a gente vai explicar tudo, todo o passo a passo, como que vai ser, como que vai funcionar. A gente acolhe o paciente de uma forma que ele vai estar por dentro de tudo que vai acontecer com ele, vai saber os detalhes que ele é necessário, isso traz uma confiança. E a partir do momento que ele tem acesso a todos esses detalhes, entende como é feito o procedimento, às vezes tem o medo de, nossa, doutor, tem risco de eu ficar cego, nossa, doutor, vai mudar o grau do meu óculos, vai mudar a cor do olho. Já teve paciente que perguntou, nossa, doutor, tem que tirar o olho para fora para fazer a cirurgia? Não, não tem, é um mito, né? Hoje em dia as cirurgias elas são feitas de uma forma com uma incisão mínima, né? Então, claro, é uma cirurgia, o olho fica um pouquinho vermelhinho ali, mas a recuperação é muito boa, é muito tranquila. Cerca de 7 a 15 dias a recuperação tá bem legal.
Então, não precisa ter medo. O importante é ir à consulta, consultar com um profissional que seja especializado nessa área. A gente sabe que existem muitos profissionais que não têm, oftalmologistas gerais, que não têm muito manejo do estrabismo. É uma área muito restrita mesmo, né? É uma especialidade. É uma especialidade dentro da oftalmologia. Então, é algo que é bem técnico mesmo. E se você não tem um profissional que está seguro daquilo que ele faz, que só trabalha com isso, como é o meu caso, eu só faço cirurgia de estrabismo, né? E auxilio em outras questões também, mas o estrabismo é a minha paixão, é a minha vocação. A gente consegue trazer para o paciente essa segurança, avaliar o caso dele de uma forma super personalizada. A gente fala de estrabismo, mas estrabismo é um contexto geral. Existem vários tipos de estrabismo, várias características e formas de correção. E trazendo toda essa segurança e essas novas tecnologias que a gente consegue auxiliar, com certeza a pessoa não vai ter mais medo, vai sentir segurança. Porque talvez uma das questões que mais preocupam é, poxa, doutor, ouvi falar que o estrabismo pode voltar. E isso, vou falar, é verdade, o estrabismo pode voltar, mas ele volta na menor parte das vezes. De todas as cirurgias que nós realizamos, a maioria esmagadora, de 10 pacientes que você opera, 8, 9, com uma cirurgia vão ficar bem o resto da vida. Isso a gente fala com tranquilidade para os pacientes. 8, 9 não vão precisar de uma segunda cirurgia, um retoque, uma reoperação. Agora, alguns pacientes, eu brinco, o estrabismo é um pouquinho teimoso, e aí ele volta um pouquinho, mas sempre volta menor, ele volta de uma forma, né, mais agradável, digamos assim, mais suave do que era antes. E nesses casos, a gente faz uma reoperação. A gente pode fazer aquele retoque cirúrgico, uma nova cirurgia para trazer um outro benefício. Então, a gente não tem uma chance só. O estrabismo ele permite a gente ter essa possibilidade de fazer um retoque cirúrgico, de fazer uma nova cirurgia e trazer um alinhamento, se não chegou naquele que a gente queria, trazer próximo daquilo que a gente desejava, que a gente conversou com o paciente. Então, talvez esse seja o maior desafio, o maior medo dos pacientes de fazer e voltar. Mas digo a vocês, não precisa, com isso, ter medo, porque é possível a gente fazer essa nova operação, essa reoperação. Tem vários pacientes que operaram, às vezes, com outros médicos ou em outros estados até, e que nos procuram para uma segunda opinião, para uma reoperação, e ficam muito satisfeitos e saem muito felizes. Super importante, doutor, explicar isso. Estamos ao vivo aqui no Instagram, nos canais de mídia do Dr. Guilherme Fracalossi. Eu tenho algumas perguntas, vou fazer a primeira aqui, tá? E depois a gente continua aqui fazendo a entrevista com o doutor. Doutor, o Luiz Perobelli está perguntando aqui pra gente: existe alguma idade em específico que consigo observar se meu filho, né, tem a doença? Interessante, Luiz. Obrigado pela pergunta. O que a gente recomenda atualmente é que toda criança que nasceu bem, que não teve nenhuma intercorrência na gestação e no parto, entre 6 meses e 1 ano de vida, seja avaliado por um médico especialista em oftalmologia pediátrica e oftalmologia infantil. Por quê? Casos mais precoces, que aparecem mais cedo de estrabismo, podem surgir nessa época, né, a partir dos 6 meses de vida. Então, desde cedo, a gente já consegue fazer esse tipo de avaliação. Existem outros tipos de estrabismo que vão se manifestar por volta dos 2 anos de idade, principalmente relacionados a altos graus de óculos, né? E também outros tipos de estrabismo intermitentes, como a exotropia intermitente, que podem aparecer um pouco mais tardiamente. Porém, não existe uma limitação de idade. A gente pode fazer as cirurgias precoces, mesmo em criança tem bom resultado. Isso de forma super segura, estrutura hospitalar, não precisa ter medo dessa avaliação. Não é aquele papo de, é normal, vai melhorar quando adulto. Até porque se o estrabismo traz consigo algumas complicações, igual eu falei, olho preguiçoso, né, ambliopia, que a gente consegue tratar até por volta dos 5, 6, 7, 8 anos de idade, de acordo com cada paciente. E se não é tratada essas complicações, usando, por exemplo, tampão, correção com óculos, depois a gente não consegue resolver quando adulto. Então, isso é uma confusão que as pessoas fazem também. O estrabismo,
em si, a gente opera em qualquer idade. Porém, algumas complicações que o estrabismo traz, elas têm que ser tratadas até um certo limite de idade. Por isso que é cada vez mais crucial que os pais tragam as crianças para consultar desde cedo, desde 1 aninho de idade. Mas, doutor, meu filho não fala, como é que eu vou levar ele no oftalmologista? Como é que ele vai falar as letrinhas? O oftalmologista pediátrico, o oftalmologista infantil, ele tem os materiais portáteis, ele tem toda uma forma de fazer a consulta em bebê, em criança, de fazer essa avaliação. É diferente o oftalmologista infantil do oftalmologista de adulto. E, geralmente, quem trabalha com estrabismo é também oftalmopediatra. É uma formação complementar, junta, né? Então, a gente já trabalha isso desde cedo. Eu ia entrar justamente nesse detalhe. Explica um pouquinho mais pra gente, por gentileza, doutor, como é feito essa avaliação, né? Até para saber se a cirurgia, o caso cirúrgico ali é o mais indicado. Legal. Hoje em dia, a gente consegue até fazer uma avaliação prévia, uma consulta online, telemedicina. Por quê? Conversando com o paciente e fazendo alguns testes, mesmo assim à distância, a gente já consegue ter uma noção geral do quadro. Igual eu falei, estrabismo não é tudo igual, tem diversos tipos. Então, cada vez mais os pacientes me procuram para fazer consultas à distância, porque às vezes moram em outros estados, em outras cidades. Então, esse primeiro bate-papo pode ser até, né, por telemedicina mesmo, né, a consulta online. E a partir do momento que a gente explica as várias situações, entende mais o quadro dele, né, adulto ou criança, a gente pode partir para uma avaliação em consultório, que tem que ser feita, não tem jeito. A gente precisa estar frente a frente para fazer a avaliação do estrabismo com as medidas. A gente tem instrumentos que chama prisma, no qual a gente vai ver o tipo de estrabismo, o tamanho dele e fazer uma programação cirúrgica. Toda a nossa cirurgia ela tem uma programação. Por isso que ela é personalizada. É a cirurgia do Nelson, é a cirurgia do Luiz, é a cirurgia do Guilherme. Não existe uma cirurgia que caiba para todos os pacientes. É daquele paciente. Então, a gente, em algum momento, precisa ter essa consulta presencial. Mas, hoje em dia, a gente já consegue fazer uma primeira avaliação online para também criar aquela conexão com o paciente, né? Para ele não precisar deslocar para conhecer o Dr. Guilherme só lá em Vitória, ou em Linhares, ou em Colatina. A gente pode se conhecer de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e aí marcar um dia de conhecer, né, a nossa cidade, um final de semana ensolarado, aproveita, vem visitar as praias, tira uns diazinhos de folga, Que a gente são faz... maravilhosas, né? Pode conhecer nossa cidade, tira uns dias, a gente faz a cirurgia, vê o pós-operatório e depois volta para casa e a gente faz o acompanhamento com outros parceiros, outros profissionais na própria cidade dele, com todo esse suporte também à distância. Que com certeza é muito indicado, né? Até por essa especialidade, né, que tem o doutor. E quando você deu dentro de uma resposta, eu fiquei para te perguntar mesmo, porque existe muita gente que acaba não indo por essa questão de ir a um especialista, né? Exato. E existe, eu queria te perguntar até alguns danos que são muito perigosos nisso, né? Por que procurar um doutor especialista mesmo em estrabismo nesse caso? É isso. Muitas vezes, se você não procura um profissional que entende da situação, ele pode deixar passar algumas informações importantes. Ele pode não detectar estrabismos pequenos. Ele pode não saber, infelizmente, passar essa confiança de que é possível resolver o problema, e o paciente toma aquilo como uma verdade absoluta, não sente tanta firmeza, tanta segurança e fala, vou deixar para lá. Né, o doutor falou que não é um caso muito grave, não está atrapalhando minha visão, é só uma questãozinha estética, e vai deixando. E vai deixando. Às vezes, quando ele consulta com alguém que tem todo um repertório, que já operou, né, dezenas de pacientes e tudo, é uma outra percepção. E é muito comum que a gente tenha o seguinte feedback: doutor, se eu soubesse, eu tinha vindo antes, eu tinha operado antes. É porque eu não sabia que dava para fazer, eu não tinha esse conhecimento. Mas agora eu estou tão feliz que eu vou falar para todo mundo que é possível. Para quem eu conheço, eu vou falar, olha, eu consegui, então você pode fazer também. Sensacional, sensacional. Teve também uma resposta sua que você falou de poucos dias, né? 15 dias, uma recuperação. Sim. Mas conta pra gente como que é o dia da cirurgia, né? Porque tem muita gente que fala assim, pô, mas acho que esse dia deve ser
terrível, deve demorar muito, deve ser dolorido. Conta um pouquinho dessa jornada ali, quando ele vai passar pela cirurgia com o doutor. Todo dia da cirurgia, o pós-cirúrgico, o paciente já vai saber como que é. Né? Então não vai ser nenhuma surpresa para ele. A gente explica tudo, né? Os hospitais que a gente trabalha são hospitais maravilhosos, de ponta, com alta tecnologia. E existe duas possibilidades de anestesia, que é uma das dúvidas também que os pacientes trazem. Doutor, eu vou estar dormindo, eu vou estar acordado na hora da cirurgia, eu vou estar vendo tudo? Não. A gente pode fazer a cirurgia com anestesia local, anestesia no olho e sedação. Então a pessoa vai estar ali dormindo. Alguns até roncam, acho ótimo, porque significa que está dormindo e está bem. E também, em alguns casos, principalmente de crianças e casos especiais, com anestesia geral mesmo. Isso tudo com o médico anestesista acompanhando toda a parte de sinais vitais, de monitorização, né? Então é uma cirurgia que é muito segura, não vai estar sentindo dor, desconforto. No pós-operatório, a gente tem todo um cuidado, todo um protocolo de manejo de dor para fazer essa recuperação ser cada vez mais rápida. Precisa usar pontinhos, doutor? Cirurgia a laser? Essa também é uma dúvida muito frequente. A cirurgia de estrabismo, por trabalhar com músculos, os músculos que movimentam os nossos olhos, ela não é feita a laser, como outras cirurgias, né? Como a cirurgia para corrigir o grau de óculos, a cirurgia refrativa, ou ultrassom, como a cirurgia de catarata. Então é necessário dar alguns pontinhos, mas a gente usa uns pontinhos com tecnologia, são pontos absorvíveis. Eles são fininhos, mais finos que um fio de cabelo, e eles depois de 15 dias dissolvem, caem, então eles não precisam ser retirados após. Então a gente tem todo esse cuidado de que é uma cirurgia que vai transcorrer de forma tranquila. No geral, os pacientes chegam pela manhã, a cirurgia dura em torno de 30 minutos a 1 hora, depende de cada caso, de cada paciente. Fica durante algum tempo, né, período de monitorização, recuperação da anestesia, vai para casa no mesmo dia, né? Vai para casa no mesmo dia, recupera. No dia seguinte ou nos próximos dias a gente faz a nossa consulta de pós-operatório, a chamada de vídeo, a gente está muito próximo, super disponível com os pacientes, né? E varia de pessoa para pessoa a questão da inflamação. Tem pessoas que surpreendem mesmo a mim, assim. Tive um pacientinho que com 5 dias de cirurgia eu falei, mas olha, tá perfeito, já está recuperado 100%. Não tem nenhuma marquinha, o olhinho nem está vermelho mais. Outros vão ter um quadro de um olhinho um pouquinho mais avermelhado durante algumas semanas. E aí varia de cada pessoa, mas o olho fica levemente avermelhado, um pouquinho inchado, a gente orienta a fazer as compressas, usar os colírios. E igual eu falei, em média 15 dias é tranquilo para voltar às atividades habituais de trabalho. Então, muito simples, né? No máximo de 1 hora, mesmo dia já vai para casa, 15 dias no máximo. Então, para quem realmente tem medo, tá aqui o Dr. Guilherme para deixar isso tudo muito mais tranquilo. Falamos de muito pro infantil. E idade? Tem uma idade limite? Tem uma idade máxima que você pode fazer esse tipo de cirurgia, doutor? Não tem, não tem. A gente vê que a população está cada vez mais longeva. Estamos vivendo mais. E a gente quer viver com qualidade de vida, né? A partir de todas as idades a gente pode operar. Não tem um limite, né, de idade que a gente faça a cirurgia de estrabismo. Então, pacientes idosos podem se beneficiar, sim. Nossa, doutor, mas eu passei a vida inteira com o olho desviado. Será que não vai voltar o desvio? Porque foram tantos anos, né, com o estrabismo. Será que se eu operar agora não vai... essa cirurgia não tem uma boa eficácia? Não! Às vezes a cirurgia tem uma excelente eficácia. Mesmo em pacientes mais idosos e claro, adultos principalmente, né? Mas não existe essa limitação de jeito nenhum. A gente pode operar também em pacientes idosos, sem problema nenhum. Tem realmente muita gente se cuidando, né? Cada vez Sim. Mais, né? E ficando mesmo preocupado em ter essa velhice, essa melhor idade com qualidade mesmo, com autoestima. É a época que a gente está podendo viajar, passear, curtir mesmo a vida, então vamos curtir com os olhos alinhados. Exatamente. Olha só uma pergunta que também tem chegado aqui pra gente. Aliás, muito obrigado a você que está participando. Estamos ao vivo também aqui no Instagram do Dr. Guilherme. Pacientes com estrabismo desde a infância têm resultados satisfatórios na vida adulta, doutor? Ah, sim, com certeza. Entra nesse mesmo quesito que a gente estava falando. A idade não é um fator limitante, né?
Claro, quanto mais cedo você resolve um problema, qual é a tendência dele ser resolvido mais facilmente? Por isso que a gente tem essa recomendação de levar as crianças ao oftalmologista infantil, oftalmologista pediátrico, a partir dos entre 6 meses e 1 ano de vida, quando correu tudo bem na gestação e no parto. Então, o acompanhamento próximo das crianças é muito importante. Agora, não tive oportunidade, não tive como fazer esse acompanhamento antes, não é a causa perdida. A gente consegue resolver muito bem essa situação. Legal demais. E quais fatores determinam o sucesso da cirurgia, doutor? Fator, acho que número 1 do sucesso da cirurgia é você encontrar um profissional que você goste, que você confie, que vai conversar com você sobre as melhores possibilidades de cirurgia para o seu caso, avaliar todas essas detalhes, que tem uma boa formação, uma formação sólida, que faça cirurgias de estrabismo, né, que seja especialista em estrabismo e que vai te oferecer todo o cuidado de pós-operatório, que te vai te oferecer todo aquele carinho, porque o maior medo que a gente falou é, às vezes, você ter uma pequena chance de recidiva. E se ocorrer, a gente está preparado para fazer uma reintervenção. E isso é importante, você ter um profissional especialista mesmo na área, que seja, né, assim, que seja seu companheiro, que vai te acompanhar durante toda essa jornada sua do seu tratamento. E teve algum caso que você lembra, assim, que o paciente tinha um medo excessivo, já de um histórico não só no teu caso, né, do estrabismo, que com essa sua forma, né, daqui para conversando com o doutor, dá para ver que você traz uma tranquilidade, uma paz e uma segurança, né? Existe algum caso que você lembra que foi muito, muito marcante para ti? Olha, teve uma paciente que falou, nossa, eu conheci um rapaz que operou e tudo, e que o estrabismo dele voltou e depois ele não quis mais fazer a cirurgia de novo, então eu tô com medo de fazer a minha cirurgia. Eu falei, não, pera lá, para tudo. Vamos entender um pouquinho mais a situação, vamos ver qual é o seu caso e você vai ficar tão bem, vamos fazer sua cirurgia e você vai ficar recuperada e você vai trazer ele. E foi isso que aconteceu. A paciente operou, ficou perfeita, ficou excelente. E aí, com o resultado positivo dela, isso se tornou também um exemplo para que o amigo, o vizinho dela, o trouxesse para a gente tirar esse medo, esse mito dele que não podia fazer uma reoperação, que não poderia ter uma nova intervenção ali para terminar de melhorar ainda mais a condição dele. Com certeza. No caso dos pais, que tipo de conscientização que você poderia dar? Porque, falando do público infantil, existe ali, né, a mãe, o pai, isso, ou quem é responsável como decisor. Às vezes você acredita assim, um excesso de zelo que os pais optam, né, ou o responsável optam em não realizar a cirurgia, que você poderia aconselhar agora numa resposta? É verdade. Existe, às vezes, o medo de levar na consulta, porque na consulta das crianças, para fazer a avaliação oftalmológica completa, e tem que ser completa, a gente precisa, às vezes, a gente tem que pingar gotinha de colírio para dilatar a pupila. E esse momento da dilatação da pupila, às vezes as crianças têm medo e os pais ficam muito aflitos de que a criança vai, às vezes, sofrer ou ficar traumatizada. E o nosso consultório, o nosso ambiente de trabalho é tão acolhedor, tem brinquedo, a gente põe música, bota... não vou contar todo o segredo não, senão chega lá na hora não tem a surpresa. Mas é um ambiente que a gente tenta trazer de forma tão cativante para as crianças que elas não sentem medo e que a gente consegue fazer a avaliação pingando as gotinhas de colírio, a gente consegue fazer de uma forma que seja leve, seja divertido e que elas saem de lá felizes. Então, o medo da consulta é a primeira barreira a ser transposta. Medo de cirurgia, todo mundo tem, mas é aquilo que eu falei. É de forma muito segura. Todo o procedimento é feito por profissionais e hospitais extremamente qualificados. A gente trabalha só com equipes assim maravilhosas, top mesmo, tá? E com todo o recurso para fazer com a maior segurança possível. Então, não precisa ter medo quanto a essa questão de segurança em realizar a cirurgia, né? O doutor me deu um gancho que eu vou citar até a nossa querida doutora Viviane, né? Da estrutura, da infraestrutura. Também, em alguma das respostas, você trouxe da estrutura hospitalar de alto nível mesmo, né? Como a gente está aqui no ambiente de podcast, a gente já deu a deixa, né? Você não precisa estar em Linhares, em Colatina,
em Vitória, né? Aliás, eu gosto muito da cidade ali, da capital Vitória, de Vila Velha, estive lá já algumas vezes. E aí tem essa questão de não conseguir, às vezes, mentalizar, né? Visualizar. Mas conta um pouquinho dessa infraestrutura, de como que você preparou, né? Porque realmente fazer a cirurgia é uma responsabilidade muito grande, né, doutor? Não, exatamente. E então, nas cidades que a gente trabalha, nós nos comprometemos em ter essa infraestrutura, né, nos hospitais oftalmológicos. São locais que fazem cirurgias oftalmológicas, né? Então tem toda a estrutura para receber os pacientes. Com né? a tua equipe, né, Com doutor? a nossa equipe, exatamente. Tá? E que a gente, né, informa tudo, mostra, traz toda essa questão. Tem sites, pode entrar no nosso site, tem todo o passo a passo lá, os locais que a gente atua. É espetacular. É muito legal. O acolhimento que a gente traz para os pacientes também é algo que eles trazem de feedback para a gente, de resposta. Nossa, doutor, fui tão bem tratado, tão bem querido. Pacientes, às vezes, de outros estados. Muito recentemente, eu operei duas pacientes, mulheres. Vieram de Teixeira de Freitas, da Bahia. Então, assim, é uma viagem, assim, se for de carro, deve ser 6, 8 horas de estrada para nos visitar. E elas falaram, olha, eu encontrei aqui um local maravilhoso e agora eu vou disseminar essa informação e está vindo cada vez mais pacientes de até outros estados para nos acompanhar, né? Porque realmente é uma estrutura diferenciada, pensada tanto para a cirurgia, mas para o acolhimento do paciente e também dos familiares. Tem que ser um lugar que seja agradável, que é tudo feito com calma, com toda a infraestrutura. Não, realmente, doutor, passa muita confiança, muita segurança. Então eu vou te pedir, né, olhando ali para a tua câmera, para que você possa dar mais acesso, né? Como é que funciona ter essa experiência, né? Como que a pessoa consegue ser atendido por ti, pela tua equipe, para já agendar essa consulta e, consequentemente, realizar esse sonho, doutor? Isso. Então, Nelson, a gente falou, hoje em dia, mesmo se você não conseguir ir presencialmente nesse primeiro contato com a gente, numa consulta presencial, lá no consultório, a gente consegue fazer consulta online. Então, procura no nosso site, na nossa rede social, no Instagram mesmo. Marca com a gente uma consulta online. A gente consegue passar várias informações a respeito do seu caso específico. Vai ser necessário fazer uma cirurgia presencial em algum momento, mas a gente consegue te avaliar e te passar muitas informações, tirar dúvidas, ter esse bate-papo, né, inicial, essa conexão entre o médico e o paciente, que é muito importante, né? E, posteriormente, igual eu falei, estão convidados a conhecer ou Vitória, ou Linhares, ou Colatina, e, né, fazer a consulta e tomar um café e conhecer as cidades e realizar a cirurgia de estrabismo com a gente. Perfeito, doutor. Antes de finalizar, existe mais algum mito, né, que você gostaria de desvencilhar? São essas mesmas as questões e, obviamente, eu quero desmistificar isso contigo, né, doutor? Existe mais algum mito que você está lembrando agora? Eu acho que a gente tem que deixar cada vez mais claro que estrabismo tem solução, que a gente consegue transformar olhares, transformar vidas através da cirurgia de estrabismo e que com esse maior acesso que a gente está promovendo às pessoas, acho que cada vez mais a gente vai conseguir levar esse benefício, melhorar a autoestima e a vida de crianças, adultos e idosos no geral, para que ninguém precise mais sofrer com o estrabismo. Eu acho que a gente consegue ter essa melhoria de qualidade de vida para todos os pacientes. Sensacional. Doutor, eu quero agradecer pela entrevista. Ganhei uma aula aqui automaticamente entrevistando o doutor, pela simpatia, pela segurança que passa, por demonstrar, né, esse humano que você é, né, antes mesmo de um grande profissional já renomado no estrabismo. Quero agradecer a sua entrevista, eu acredito que foi muito útil para todos que têm, de alguma forma, ou conhecem alguém e que tem que levar essa mensagem para ficar cada vez mais educado o nosso público. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Nelson. Muito obrigado pelo convite. Esse é o nosso querido doutor Guilherme Fracalossi, que esteve conosco hoje. Você aí que acompanhou, né, agora a entrevista também no ao vivo, possa compartilhar, né, no aviãozinho, mande aí para alguns amigos. E você que também está acompanhando agora a gravação, compartilhe aí com seus amigos, né? Você que também tem algum caso que vai ser
útil essas informações. Estamos falando de uma autoridade no assunto, o Dr. Guilherme Fracalossi, entrevistado hoje aqui por nós. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, que mandaram as suas mensagens. A gente agradece, manda um grande abraço e até a próxima.